Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, estou acompanhado com os meus queridos amigos, pastores, companheiros de batalha, pastor Silvio e pastor Edson de Faria. Como é que os irmãos estão? Tudo ótimo, pastor Kenji. Bem-vindo vocês que nos acompanham. Estejam conosco, hoje temos um programa especial para você. Pastor Edson, é isso? Graças a Deus estamos juntos de novo, né? Eu quero agradecer também a Marisa e o Cacá, que falaram que estão extremamente felizes e interessados no assunto que estamos falando. Exatamente. Então seja bem-vindo você também em nosso meio. Isso mesmo. Obrigado, pastor. Isso mesmo, esse nosso assunto aqui sobre Apocalipse, escatologia, tá dando pano para manga, né? Estamos aqui, né, já há algum tempo conversando sobre esse tema e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a identidade do anticristo, né? Pastor Edson, o irmão que se especializou em Apocalipse, né? Embora o texto que eu vou citar não esteja no Apocalipse, mas na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte aqui no segundo capítulo, a respeito do homem do pecado. Eu não vou ler todo, mas apenas a partir do versículo 3 está assim: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Será que Paulo estava falando sobre o anticristo? Na realidade, ele estava colocando aí o sentido geral do anti-evangelho, né? Porque, na realidade, existe aí uma trindade, né? Satanás, como querendo fazer igual a Deus, desde aquele princípio, já na revolução que ele fez lá no céu, né? Depois, antes da queda do homem, né? Então, houve, por causa disso, que também representou a queda do homem, né? Em função disto. E por quê? Porque Satanás está envolvido dentro da grande mentira. Né? Jesus mesmo falou que era o pai da mentira. Né? Em função disso, ele está criando uma ideia de equiparação a Deus. Né? Então, Satanás está se equiparando a Deus, envolvendo alguém chamado anticristo, um homem que será o anticristo. Então será um homem mesmo, será uma pessoa. Uma pessoa mesmo, né? E envolvendo também a terceira pessoa, que seria na nossa trindade do Espírito Santo, e deles vai ser o falso profeta. Certo. Né? E dentro desse contexto todo, Sim. é que nós temos a colocação desse anticristo, que vai se governar. Já vimos na nossa conversa passada que ele é descrito lá em Apocalipse capítulo 13. Né, com a besta que surge do mar, etc. e tal. Mas aqui parece que Paulo é um pouco mais específico, né? Ele diz que é no ambiente de apostasia, e é nesse ambiente de apostasia que será revelado o homem do pecado, filho da perdição, inclusive. Se nós olharmos em termos de apostasia, desde o começo existe apostasia, né? Porque quantos que se dizem cristãos, de repente negam a fé, né? Blasfemam a fé. Sim. E eram cristãos e de repente se revoltam. É o que nós falamos sempre do convencido e o convertido, né? Então, dentro do convencido, eles estão com a Bíblia debaixo do braço, estão lendo a Bíblia,
só que não creem, né? Aliás, se olharmos assim, Satanás conhece a Bíblia. Né? Tanto assim que ele quis pegar Jesus, né? Justamente na palavra. Né? Que Jesus Cristo rebateu tudo aquilo que ele colocou. Então, dentro desse contexto, hoje nós estamos vendo também uma série de apostasias. Né? Pessoas que olham a Bíblia, leem a Bíblia, pregaram a Bíblia muitas vezes seriamente e hoje estão colocando teorias e teologias que nada tem a ver com a palavra de Deus. Né? Tem muito a ver com heresia também. Heresia. Então, essa heresia está assim, permeando em nós, é uma erva daninha. Agora, pastor, aqui o Paulo está dizendo no versículo 4 que este homem da perdição, o homem do pecado, ele vai assentar-se no santuário de Deus. Vai ser dado um tamanho poder né, a ele, inclusive de governo, né, pode-se dizer mundial, né, e ele vai sim se assentar, infelizmente, né, dentro do... teoricamente se imagina em Jerusalém. Então, alguns disseram que o templo de Jerusalém será reconstruído. Né? Existe já alguns trabalhos feitos dizendo que já todo o material para a reconstrução desse templo já está preparado. Os levitas já estão separados, né? E então realmente existe essa possibilidade. Né? E sendo assim, ele vai estar imaginando que ele é o Cristo, né? Então ele vai ser além de um sumo sacerdote, porque ele vai querer se assentar no lugar de Deus, né? No santuário. Exatamente. E vai ser realmente um governo em que ele vai querer ser exaltado. Aliás, desde o começo, Satanás quer se igualar a Deus sendo adorado. Sim, né? sim. E nesse anticristo, ele vai fazer, inclusive, uma imagem dele para que ele seja também adorado. Dentro da colocação do falso profeta, que seria, entre aspas, o Espírito Santo, que vai pregá-lo, né? Assim como fizeram os profetas do passado. Como é que isso te chama a atenção, pastor Silvio? Interessante, pastor Kenji, pastor Edson, que na verdade é tudo um alerta. Um alerta, embora muitas vezes nós dizemos que vai ser lhe dado o poder, na verdade vai ser permitido, né, num certo sentido, para que realmente as pessoas, aqueles que acompanham, buscam a Deus, que creem em Deus através de Jesus Cristo, possam estar alerta. E aqui também na primeira carta, pastor, do apóstolo João, nós vemos aquela sintonia entre os discípulos e o apóstolo nesse sentido. Né? Ele diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído no mundo desde aquela época. E vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa Jesus, que vem em carne, procede de Deus. Ou seja, embora esse assunto tenha um conceito espiritual, né, sobre revelação, sobre os finais dos tempos, sobre o Apocalipse, são coisas que vão ser materializadas, né, pastor Edson? Vão realmente acontecer, só precisa ter o discernimento, né? Um dos melhores dons que nós devemos pedir é o dom do discernimento, né? Que é justamente para não sermos enganados, né? Porque a pregação, a forma como vão apresentar é uma forma de paz, de beleza, de grandiosidade, né? Então, um dos dons principais que temos que orar para que o Espírito Santo nos conceda é o dom do discernimento de espírito. Inclusive, eu aprendi com alguém que é professor aqui, que discernimento a gente adquire na prática. Inclusive, esse alerta também para que nós possamos estudar a palavra, examinar as escrituras como o próprio Jesus disse, porque testifica dele. Tudo isso daí, os acontecimentos têm a ver com a volta de Jesus, com o cumprimento da palavra. E eu aprendi isso com o pastor Kenji, já que ele está aqui. Bom, voltemos. Mas só um outro detalhezinho, usando as cartas de João. João é o único, né, que na Bíblia fala sobre o anticristo. Verdade. E ele dá uma coisa muito séria, que vai além daquilo que nós estamos falando. Ele diz que aquele que não
não aceita o nome de Jesus Cristo, conforme foi lido agora, Sim. é o anticristo. Uhum. E existe uma realidade nisso. Porque se eu não sou a favor, eu sou contra. Né? Pastor, inclusive o pastor Silvio citou a primeira carta de João. Na primeira carta de João, ele fala sobre os anticristos, no plural. Exatamente. Agora, Paulo está falando de apenas um. Então, será que teremos um anticristo que será assim, mais destacado? Nós temos alguns modelos de anticristo, né? De anticristos, né? E vários modelos nós temos, né? Desde o início, né? da igreja, mas esse vai realmente se caracterizar. Né? Esse vai receber todo o poder de Satanás, poder governar e aparentemente, né? Digo aparentemente porque não vai ser não é o real, né? Não é o Cristo real. Aparentemente ele vai se apresentar como Cristo, Então, como o Messias. Então, em resumo, vai ser uma pessoa mesmo, vai ser um líder, vai ser possuído por Satanás, vai se opor a tudo aquilo que diga respeito a Deus e a Cristo, por isso que é anticristo. Né? A gente pode chutar a nacionalidade desse anticristo? Será que ele vai ser, sei lá, norte-americano, brasileiro, russo? Na verdade, eu não me atentei para isso e imaginar da onde seria, né? Existem várias correntes dizendo é ali ou aqui, né? Mas eu realmente não imagino. Mas para ter essa projeção mundial? Mas deve ser de alguém de um país que se sobrepõe aos demais. Entendi. Né? Já ouvi falar, inclusive, que pode ser até um judeu. Né? Eu também ouvi essa teoria. Então, existe essa teoria. Justamente porque está lá na Terra. Né? Exato, que vai entrar no santuário. Que vai ter a liberdade de estar dentro da coisa, infiltrado, vamos dizer assim. Né? Mas não existe nem nada, a Bíblia pelo menos não dá esse detalhe de quem será. Existem algumas teorias, eu tenho mais essa tendência realmente que seria alguém lá de Israel. Entendi. Né? Pastor, e como é que ele enganaria tantas nações assim? Como é que nós somos enganados hoje pela mídia, né? Nós estamos falando hoje de guerra, Rússia e Ucrânia. Né? Cada um deles estão apresentando o seu lado. Né? Notícias. Se nós estivermos falando algo mais humano, seria cada um puxando a sardinha do seu lado. Né? E vai ser alguém muito bem estruturado, muito inteligente, muito bem assistido, né? Vai ter uma mídia do lado dele fantástica, né? E que vai fazer com que ele realmente o discurso que ele faça seja um discurso que vai agradar os ouvidos. Os homens querem ouvir o que eles querem ouvir e não aquilo que eles precisam ouvir, né? Uma das nossas orações nas mensagens realmente é isto, que o Espírito Santo nos dê aquilo que precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. E a humanidade quer ouvir o que ela quer ouvir. É verdade, pastor. A gente vai lembrando de Adolf Hitler, por exemplo, que levou milhões de alemães a seguirem-no, né, até a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Né? Exatamente. Então, e com eles, muitos antes deles tiveram, né? E nós estamos vendo aí o russo querendo dizer que não está acontecendo nada, né? Escondendo algumas coisas até da mídia. Né? E isso nada impede de que eles escondam alguma coisa e só mostrem aquilo que para eles é o bem. É verdade. Que na realidade é o contrário. Né? O bem para eles é o mal. Tá certo. Pastor Silvio, como é que a gente deve preparar a igreja para estar pronta para esses tempos tão ruins quando do surgimento do anticristo? Interessante, nós vindo para cá, o pastor Edson, viemos juntos, e pastor, surgiu nesse assunto pessoas interessadas em estudar a palavra, e algo que eu glorifico a Deus pela nossa Igreja Batista Nova Vida, porque como temos um pastor que é professor, ali nós temos os cursos de teologia, tem o curso de teologia, tem a escola bíblica. Então eu penso que a preparação, pastor, é estudando a Bíblia, examinando as escrituras,
é um tipo de curiosidade santa que tem que ter. Tem que ter um interesse. Tem que ter um interesse, exatamente, é a palavra certa, pastor, um interesse de aprender, não no sentido só de curiosidade, de saber como que vai ser, não, mas de realmente de uma preparação, porque aqui fala que vai ter também aqueles, vai haver apostasia também, sim. Apostasia, da mesma forma que existe apologia, né, que nós fazemos sobre a volta de Cristo, sobre o milênio, sobre a palavra de Deus, apologia que é a defesa da fé. Defesa da fé. Existe apostasia também, que é o desvio da fé. Né? Então vai acontecer que muitas pessoas vão se desviar, porque achando que o anticristo é o próprio Deus, né? Falta de conhecimento da palavra. Então a preparação é conhecendo, estudando a palavra, vivenciando, estar atento, né, aos sinais dos tempos. E obtendo de acordo com essa prática, né? O discernimento, porque eu aprendi. Discernimento vem através da prática. É igual a autoescola. Praticamente ninguém aprende a dirigir na autoescola. Vai aprender a dirigir na prática, no seu próprio carro, sem um instrutor do lado. Entendeu? Então, mas embora nós temos um instrutor, né? Que aqui fala também, que é o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Muitas pessoas não entendem o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. É a representação de Deus aqui. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Que nos representa hoje por Jesus Cristo, porque Ele disse, eu vou, mas vos enviarei o Consolador, outro Consolador. É aquele que habita em nós. Aquele que habita em nós. Então, é algo que nós, todos os dias, procuramos não só estudar, mas ontem até teve uma palavra sobre a diferença de você estar cheio do Espírito Santo e andar no Espírito Santo, porque você estar cheio, uma hora você pode se esvaziar, mas você andar em Espírito é um equilíbrio, que você começa a entender as coisas espirituais, é uma promessa de Deus através do Espírito Santo também para os últimos dias. E é interessante, inclusive, quando se fala da trindade satânica, porque a matemática de Deus é uma matemática esquisita, né, para os matemáticos, né? 1 mais 1 não é igual a 3, é igual a 1. É igual a 1. E se nós olharmos a trindade satânica, eles são 3 mesmo. São 3. 1 mais 1 é igual a 3. Igual a 3. Então, por isso que eu digo, eles seguem a legislação humana, né? Sim. Até o número, né? 666 é o nome do número do homem. Quase praticamente a trindade satânica, número imperfeito, né? Pastor, qual será o fim do anticristo? Ele vai ter todo esse poder, toda essa visibilidade mundial, etc. e tal. Qual será o fim do anticristo? Na minha visão, ele vai estrear no Lago de Fogo. Ele com o profeta, falso profeta, eles vão estrear enquanto Satanás vai estar operando, né? Ele já vai estar no Lago de Fogo. Então ele vai para a condenação eterna. Vai para a condenação eterna. Da ele e o falso profeta. Ele e o falso profeta e depois aqueles que são os seguidores. Seus seguidores, né? Pastor, que mensagem o pastor daria à igreja hoje, né? O Brasil tem, dizem alguns, que tem mais de 30 milhões de evangélicos. Nós sabemos que nem todos são verdadeiramente evangélicos. E temos essa situação toda meia confusa no Brasil, de pessoas que deixam de lado, como o pastor Silvio falou, né, de estudar a Bíblia, de conhecer a Bíblia, mas mais atrás de movimentos. Que mensagem o irmão daria à igreja hoje, no geral? Não a nossa, mas assim, a igreja no geral. A mensagem básica que eu dou é se manter fiel na fé. A palavra de Deus, ela está bem clara para nós. É a palavra de Deus. Então, devemos nos centrar neste livro que hoje está para nós de capa a capa, a palavra de Deus. Então, não tirem a visão, não tirem o olhar deste livro, porque este livro é o que vai ser a salvação do homem. Através de quem? De Jesus Cristo. Ele está indicando quem é o Salvador. Né? Só não vê quem não quer. Diz o Espírito Santo à igreja. Né? Então, nós temos que estar realmente firmados nessa fé, não esmorecer, aconteça o que acontecer. Esta é nosso centro, palavra de Deus. Tá certo. Amém. Tá certo. Pastor Silvio, que mensagem o irmão também daria à igreja hoje, mediante aquilo que nós
conversamos agora. Sim, pastor Kenji, pastor Edson, até diante dessa mensagem do pastor Edson, o interessante é que mostra o nosso intuito aqui de estarmos aqui tendo esse bate-papo gostoso e ao mesmo tempo aprendendo, tentando colocar em prática a palavra de Deus dentro da palavra que o pastor Kenji leu, que é aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, no final ele diz assim, olha, e o próprio nosso Senhor, é o 16, 17, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, aqui já está falando, Jesus não só como homem, mas como Deus, como nosso Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Tudo isso se resume no conhecimento, ou seja, aprendizado da palavra. Aprendizado. E aquilo que nós estamos fazendo aqui, o nosso intuito é de que pessoas estejam preparadas, porque eu tenho certeza que a preparação é que vai nos consolar, que vai nos dar força para que possamos vencer, né, esses finais dos tempos, a grande tribulação, o milênio. Então, tudo que está para acontecer diante da palavra de Deus, tenha certeza, você que nos acompanha, que está sempre conosco, é tudo para que você seja consolado, tudo para que você seja preparado, preparada, e não olhe para trás, não olhe para trás. Jesus disse, quem é aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Fique firme com Jesus, Deus é contigo. A Bíblia, então, segundo a sua palavra, é a bússola, né? Com certeza. É a bússola, é o nosso, hoje como se diz, o nosso Waze, nosso tudo, né? Nosso direcionamento para que possamos estar preparados e ser consolados, né? Porque obviamente, todas as pessoas que se preparam para algo, mesmo que venha sofrimento, é o que o pastor sempre diz, Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, pelo seu decreto. Então, é um alerta, é um chamado para que nós possamos estar preparados, pastor. Apenas dando um complemento do que eu falei, a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então nós temos que estar realmente atentos a isso. Por isso que o discernimento é muito importante para nós, a prática do discernimento. Prática. Esse ouvir, pastor, crente que pode ouvir, né? Porque ou o incrédulo também pode ouvir. Eu creio que o incrédulo também pode ouvir. Né? Eu creio nisso, tá? Porque o Espírito Santo não tem limites, né? Ele pode atuar aonde ele bem entender, né? Mas quem ele quiser. Quem ele quiser. Porque nós éramos também incrédulos. E uma vez ele falou no nosso coração e nós aceitamos a palavra de Deus, né? Nós éramos. Ele veio para quem? Para os doentes, né? E nós éramos doentes. Espiritualmente ele nos curou, né? Então o Espírito Santo diz à igreja, né? Quem tem ouvidos, ouça. E como é que nós vamos ouvir? Na palavra de Deus. Deus falando conosco. Isso se diz também aquelas pessoas incrédulas que se dizem ateus também, né, pastor? Porque eu me recordo no início da minha conversão, 40 anos atrás, pouquinho tempo, mas o meu primeiro pastor disse que foi visitar um ateu. E ele chegou lá e falou para então quer dizer que o senhor é ateu? Ele falou, graças a Deus. Entendeu? Então, eu acredito que até incrédulo, pessoas que são ateus, né, muitas vezes ele não tem uma definição daquilo que eles próprios são, né? No sentido de crer em Deus, de crer em Jesus. Então, e algum tipo de fé ele tem que ter. Ele tem que ter, então vale a pena falar para os incrédulos e para os ateus. Né? Uma das abordagens mais interessantes que eu vi de um pastor que estava evangelizando um ateu, e esse ateu disse a ele, eu não acredito em Deus. Aí o pastor teria respondido, mas Deus acredita em você. Boa. Por isso que nós também estamos aqui, né? Estamos aqui porque nós cremos que mesmo que alguém não entenda... Ele não esquece, não desiste de ninguém. Né? Não desiste. Tudo por amor. Tudo por amor. E nós estamos aqui por amor também, mas não um amor nosso, um amor que Jesus demonstrou por nós, que nós gostaríamos que quem não tem essa certeza possa ter através de Jesus Cristo. Entregando seu coração. Seu coração. Exatamente. E tendo a certeza que a esperança que Ele nos dá é sempre de algo melhor.
É uma palavrinha simples, né? Sim, eu aceito. Aceito. Muito bem, estamos encerrando aqui, concluindo mais um bate-papo. É um bate-papo, né? Sobre tema tão interessante, importante e necessário para a igreja, né? Que nós estejamos vigilantes, né? Estejamos com os nossos olhos focados na palavra de Deus, para que possamos estar preparados para aquele dia, não é, pastor? Né? Então, eu quero convidar você a permanecer conosco. Aliás, já agradeço o carinho da sua audiência, de estar nos acompanhando. A nossa igreja é uma igreja que procura ser uma igreja de oração. Nós temos um ministério de intercessão. O pastor Edson, inclusive, está nos representando também, o ministério de intercessão da nossa igreja. Temos buscado a face do Senhor e apresentado esses pedidos que são mais de 2.621 até ontem. 2.621 pedidos de oração que estão todos ali anotados. Já existem milagres aí. Sim, é verdade, né? É verdade, pastor. Então, nossa igreja é uma igreja de oração. Convidamos você a que participe dos nossos cultos que ocorrem às quartas e aos domingos. Com isso, encerramos o nosso programa. Que Deus te abençoe e um grande abraço e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Amém. Até mais. Tudo de bom. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e inventos, viagens e turismo. EIP, Casa da Construção.